Programa RicardoOlandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô, amigos, estamos começando mais um programa RicardoOrlandini.net. O nosso convidado de hoje é o doutor, médico cardiologista, Alcides José Zago, coloradaço, colorado. Sem dúvida. Ressuscitamos da segunda divisão, né, doutor? Pois é, quase campeões. Quase campeões, mas não, parece, tinha uma turma que não queria, outra turma que queria, mas vamos lá. Quase campeões de tudo. Não fomos campeões da segunda divisão, mas não quero voltar para lá para ser campeão, né? Melhor. Melhor deixar assim. Doutor Zago, nós vamos tratar de um assunto que aflige todos os brasileiros e brasileiras, porque não é um problema só dos homens, é um problema dos homens e das mulheres. A maior causa de morte no Brasil são as doenças cardiovasculares. Eu tenho uma colinha aqui que o doutor Zago me passou, mata mais que o dobro do câncer, 2,5 vezes mais do que acidentes e homicídios, 3 vezes mais do que as doenças respiratórias, que matam um monte de gente, 6,5 vezes mais que as doenças infecciosas. Doutor Zago, o que fazer para diminuir esse problema que, como eu disse, atinge homens e mulheres em uma proporção um pouquinho diferente, mas incomoda bastante e mata muita gente? Sem dúvida, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder esclarecer a população em relação a esse assunto que é extremamente importante. E que afeta grande porção de pessoas que, inclusive, está na perfeita atividade e na parte mais produtiva da vida. Para inicialmente entender o que é a doença cardiovascular, é a aterosclerose, é o termo técnico, mas isso, na verdade, são placas de gordura que se desenvolvem no interior das artérias, principalmente nas artérias coronárias, mas isso pode afetar também as artérias cerebrais, do rim, das pernas, etc. Então essa é a doença básica que determina essas doenças chamadas cardiovasculares. Foi feita uma estatística pela Sociedade Brasileira de Cardiologia entre 2004 e 2014 que mostrou que 29% de todos os óbitos ocorridos no Brasil derivavam de problemas cardiovasculares. Daí a importância de todo mundo saber o que é isso e como prevenir, principalmente, problemas que podem ocorrer. Bom, o senhor falou em prevenir. Nós conversávamos antes de começarmos a gravar o programa. Tem atletas que morrem, nós temos várias notícias, atletas que estão correndo, que estão em campo de futebol jogando basquete, jogando vôlei, pim, dá um piripaque, morre ali na hora, fulminante. Que cuidados nós devemos ter para... Qual é a prevenção? O homem, o senhor sabe que o homem é um cara complicado, foge de médico como o diabo foge da cruz. A mulher é sempre mais organizada, ela vai desde guriazinha lá, a mamãezinha dela ensina que ela tem que ir no médico todo ano, aquela coisa toda. Quais são as prevenções, tanto para homem como para mulher, na questão cardiovascular? Porque o senhor falou que a questão atinge o cérebro, as pernas, os rins, se a gente não cuidar das nossas artérias, se a gente não cuidar do nosso sangue e da nossa saúde, né? Não dá para deixar o cérebro e o fígado conspirar para matar o coração, né? Porque alguém vai morrer e esse alguém somos nós, né? Isso é muito importante, a chamada prevenção dessa doença aí que acomete uma grande porção de pessoas na idade adulta, tanto homens como mulheres, embora seja mais frequente no sexo masculino. Basicamente, existem fatores de risco, que são fatores predisponentes da doença,
que podem ser controlados ou modificados com medidas, às vezes, bastante simples. Entre elas, assim, convém salientar a pressão alta. Por exemplo, a pressão alta acomete uma grande parte da população na idade adulta. E é importante, eventualmente, nós verificarmos a pressão arterial, que é a única maneira de detectar esse problema, que é um fator predisponente da doença cardiovascular, do infarto, da angina. Zago, a partir de que idade e o que é pressão alta? A pressão alta é quando se verifica no braço uma pressão acima de 15/9, que seria, assim, uma pressão já alta. Sinal amarelo. Sinal amarelo, e que deve procurar um cardiologista e fazer um tratamento, uma investigação e um tratamento preliminar. O segundo problema que também nós temos que tratar assim, com bastante atenção é o diabetes. Quer dizer, as pessoas que têm diabetes são predisponentes para a doença também. E isso aí, digamos assim, tem que fazer um exame de sangue, para uma determinação da glicose no sangue e da hemoglobina glicada. Isso dá o diagnóstico da doença, e com isso também nós temos os fatores preditivos, ou melhor, modificáveis, que basicamente são dois, que é uma dieta eliminando o açúcar e doce e fazer exercícios. A maioria de pacientes que têm a glicemia, a dosagem de açúcar alta no sangue, se beneficiam e resolvem dessa maneira. O terceiro aspecto, que talvez é o mais importante deles, é o colesterol alto. Então, pessoas que têm colesterol alto, e tem dois tipos de colesterol, né? O colesterol HDL, que é o colesterol protetor ou bom, e o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, que é o colesterol que predispõe a essa doença de maneira muito importante. Para pessoas que têm colesterol alto, eles devem também fazer uma dieta adequada, eliminando assim ou diminuindo muito as gorduras poliinsaturadas e saturadas, e devem procurar um médico se existem antecedentes, por exemplo, de infarto ou coisas equivalentes na família, para fazer um tratamento adequado, para evitar que a doença se instale. E um outro aspecto muito importante também é o estresse. O estresse é um outro fator importante. A vida de hoje, estressante. Então, hoje em dia a vida é muito competitiva e muitas angústias derivam não somente disso, como também de problemas de trabalho, problemas familiares, enfim, uma série de problemas que levam à ansiedade. E a ansiedade persistente ou em intensidade muito grande é que faz muito mal para o coração, no sentido assim de predispor também o desenvolvimento dessa doença que é a doença coronária, basicamente, que é a doença do coração. Doutor Zago, antigamente se dizia, não, problema de coração é coisa de velho, pressão alta é coisa de velho. Que idade hoje o senhor recomenda que já marque uma consultinha no seu cardiologista, comece a visitar o cardiologista para acompanhar pressão e outras questões que podem ser mortais? Eu diria que no sexo masculino, o homem, isso a partir dos 40 anos, e na mulher a partir dos 50 anos. Eu acho que deve sempre fazer... Que não é nenhum nem outro é velho. Não, atualmente a velhice é depois dos 90, né? Depois dos 90. Quantas pessoas a gente conhece com mais de 90 estão vivendo bem? Né? E até mais de 100 anos. Então, veja bem, é muito importante, viu, que se faça o diagnóstico preventivo, que é isso que vai evitar que a doença surja subitamente, determinando a presença de um infarto, de um acidente vascular cerebral, que são consequências da doença. Não? Doutor Zago, essa nossa vida que a gente tem, quando era só churrascaria, picanhazinha gorda, uma costelinha, mas acompanhada de muita salada, etc. e tal, ainda tudo bem. Agora, na era do fast food, essa comida com muito doce, muito açúcar, muito pão e muita fritura, esse negócio. O que o senhor recomenda para essa geração fast food?
que a gente vê números assustadores. Lá nos Estados Unidos chega a mais de 60% da população obesa. Eu sou uma pessoa, estou falando aqui com vocês, uma pessoa que pesou mais de 150 quilos. Eu não fiz nenhuma cirurgia. Eu segui o que os meus médicos disseram e fechei a boca. Mudei a alimentação, hoje eu sou sub-90. Tenho 1,83 m e, segundo os médicos, se eu chegar lá nos meus 86 quilos, eu que é um guri. Estou muito bem. Resolvi uma série de problemas que eu tinha. Que quando eu ainda pesava a questão de uns 3 anos atrás, acima de 108, 110 quilos, tá, o pessoal olha para mim, o que tu fez? Eu só mudei a alimentação. E me sinto muito bem. Tá? O que fazia com esse jovem, que daqui a pouco eu vejo vários jovens com problema de pressão muito alto e estão com 20 anos, 18 anos, 22 anos, nessa loucura toda, correndo de estresse e comendo em 5 minutos, engolindo aqueles fast food que, pelo amor de Deus, né? Não, exatamente esse é o ponto. Quer dizer, em termos de alimentação, é muito importante assim, diminuir o sal na alimentação, viu? Principalmente indivíduos que têm na família pessoas com hipertensão, com pressão alta. Diminuir a quantidade... O histórico familiar é importante. E fundamental. Porque, vamos dizer assim, essa doença ela vem marcada do berço. Está no DNA da pessoa. Só vai se desenvolver ao longo do tempo. E na idade que nós já comentamos, assim, acima dos 40, 50 anos de idade. E se tu ajudar, daí ela vem mais rápido. Com certeza. E mais rápida e mais violenta, mais agressiva. Pessoa que não cuida da saúde, Exato. Come demais, é obeso, então, etc. tem que, assim, cuidar muito com os hidratos de carbono, principalmente açúcar e derivados, assim, do açúcar. Cuidar com o sal, ingerir assim, não, e aqui no sul é muito comum se comer muito sal em função do churrasco e tal, então diminuir a quantidade de sal e diminuir a quantidade de gorduras insaturadas, mas principalmente as poliinsaturadas, que é o do fast food. Agora tem gente que não sabe como é bom comer uma saladinha sem sal, gente. Uma das coisas que eu mudei na minha vida, minha mulher que fala isso aí, né? Eu pego o meu prato e encho de salada, bem colorido. Tá? Só não boto azul porque não tem azul ali, mas tem bastante vermelho. Eu boto bastante salada e como salada e repito a salada. E daí eu vou para uma carne. Geralmente eu tenho preferido muito mais as carnes brancas, inclusive a de porco. Prefiro a carne branca de porco, tá? Um lombo, um pernil de porco, a comer uma carne vermelha com gordura. Mas é um franguinho, uma coxinha de frango, peixinho, então é muito bom. Claro. Né? Mas assim, muita salada, é isso, doutor? Perfeito. Essa é uma alimentação bastante saudável e é a recomendada. Vamos falar um pouquinho de bebidas alcoólicas, tá? Que também, tudo que é excesso é ruim. Com tá? certeza. Vamos falar primeiro da cerveja. E a cerveja, o brasileiro, o gaúcho, gosta muito de cerveja. Depois vamos falar do vinho. Né? Não vamos deixar do vinho, suco de uva, que isso sim... tem grandes benefícios. Mas a cerveja, qual é o controle que tem que ter? O controle que tem que ter é que a ingesta exagerada de cerveja leva à obesidade, com as suas consequências. Ela engorda muito a cerveja. Sem dúvida nenhuma. Aquele pneuzinho, né? Exatamente. Em relação à cerveja, eu acho que o problema só é quantidade, viu? Em relação ao vinho, isso aí é outro aspecto, que é uma bebida milenar, né? Qual é o nome daquele componente que tem no vinho e no suco de uva que faz muito bem e aumenta a longevidade, comprovadamente? Flavonoides, chama-se, né? Porque, na verdade, o vinho, por exemplo, ele é constituído por 500 substâncias diferentes, mas predomina muito os polifenóis chamados, onde os flavonoides são os mais importantes. E os flavonoides têm uma ação interessante no organismo. Eles são antioxidantes, então eles diminuem a oxidação, por exemplo, do colesterol ruim, o que favorece, o que impede o surgimento da doença. Eles determinam também uma diminuição da agregação plaquetária. A agregação plaquetária, para entender, é o início da cascata
da coagulação, em que se formam os trombos dentro das artérias e que determinam o infarto. Então, o vinho ajuda nisso aí. Quanto de vinho por dia? Aquela dosezinha básica para longevidade? Digamos, de pequena para moderada. Digamos, de meio a 1 cálice por dia. Então, isso aí seria... Vinho tinto? Vinho tinto, de preferência. Suco de uva substitui também para quem não quer tomar álcool? Eu diria que é bastante interessante em relação ao seguinte, que não tem álcool. E o álcool... E os novos sucos não têm açúcar, a não ser o natural. Exatamente. Então, são, digamos assim, do ponto de vista de prevenção da cardiopatia isquêmica, da doença coronária, esses problemas que nós estamos discutindo, uma bebida ideal. Doutor Alcídio José Zago, que é coloradaço e médico cardiovascular, cardiologista, né? Muito obrigado pela sua participação e obrigado pelas suas dicas. Chopp gelado, sanduíche aberto, filé recheado, ranch-schnitzel e grelhado. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes. Para ser uma referência em segurança da informação, é preciso ter qualidade nos serviços e credibilidade no desenvolvimento de sistemas seguros e imunes a fraudes. Reputação que a SafeWeb vem construindo há 20 anos. Por isso, hoje é uma autoridade certificadora e autoridade de carimbo do tempo e está presente em todas as regiões do Brasil, proporcionando atendimento de qualidade, um dos principais valores da empresa. As soluções que oferecemos para empresas e instituições são certificação digital, carimbo de tempo, certificado de atributo, emissão de documentos fiscais eletrônicos, portal de assinatura digital e administração sem papel. O resultado disso pode ser visto nos números que somamos ao longo do tempo. Para oferecer um atendimento diferenciado aos clientes, é preciso uma estrutura moderna. Assim é a sede da SafeWeb, uma estrutura completa com centro de treinamento para capacitação de parceiros e clientes, suporte técnico qualificado 24 horas por dia, 7 dias por semana, data center com elevados padrões de segurança e disponibilidade e, claro, um setor de desenvolvimento de tecnologia da informação composto por profissionais certificados. A SafeWeb é uma empresa com responsabilidade social. Isso se reflete na captação da água da chuva para reaproveitamento, nas faces envidraçadas do prédio que promovem conforto térmico com redução nos consumos de energia e na eliminação da utilização de papel nos processos internos. Se estende para as soluções que oferecemos aos nossos clientes e alcança também a sociedade gaúcha através da Ecobarreira do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre. Projeto de retirada de resíduos sólidos idealizado e financiado pela SafeWeb, que tira da natureza cerca de 1 tonelada de lixo flutuante por semana. E como falar do futuro e da sociedade sem pensar nas crianças e na educação? Pensando nisso, a SafeWeb se credenciou no programa Escola Melhor, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e se tornou parceira da Escola São Francisco de Assis, fornecendo computadores e acesso à internet para a formação dos alunos e promovendo a inclusão social. Essa é a SafeWeb, uma empresa inovadora focada em oferecer as soluções mais modernas e de qualidade para garantir a segurança da informação. Alô, amigos, mais uma vez está conosco Oscar Rudy Kronmeier, um amigo colorado, coloradaço, pode ser assim, meu leitor lá no site ricardolandini.net, está sempre lá me criticando. Cadê o cara para falar do Inter?
Pois é, o Inter sofreu, os caras sumiram ano passado. Vamos ver se agora na primeira divisão, alguém que está me assistindo aí, que gosta de escrever sobre esporte, entra lá e diz: Orlandinho, eu gostaria de fazer uma coluninha lá sobre o nosso time, o Internacional, como lá o meu amigo Hugo Vinck, que é um gremistaço daqueles doentes, né, que sempre está escrevendo. Precisamos ter o contraponto, né, lá, tem que ter o contraponto, né? Oscar, uma das coisas que está preocupando o empresariado brasileiro, tá? Primeiro uma coisa, assim, vamos dizer ao nosso telespectador, a classe política já não está mais preocupada com quem está no governo. Já descobriu que o governo deixa lá, a classe empresarial está tocando a sua vida e vendo que está tendo sucesso. Se preocupando mais com as questões do seu dia a dia e planejando o seu futuro e cobrando, sim, dos políticos e governantes as atitudes que devem ter. E um dos pepinos que apareceu aí, já há algum tempo, mas agora saiu, nós tivemos na última reunião que teve aí o Barbato, o presidente da BNE Nacional, ao lado do Regis Halpert, que é o diretor regional da BNE, falando dessa questão da Organização Mundial do Comércio, pegando em cima da nossa lei de informática como um subsídio. A Organização Mundial do Comércio, quem é que entrou contra nós? Foram os japoneses? Foram os japoneses, depois, deixa eu lembrar, depois outros se aliaram, mas os japoneses, inicialmente numa área e depois, inclusive, com outras áreas, não só a indústria, inclusive a automotiva. Começou pela automotiva e depois o setor eletroeletrônico entrou na berlinda também. Como é que está essa questão? Eu sei que a BNE contratou um embaixador para cuidar desse assunto, está tratando seriamente isso, fazendo o trabalho até que o governo federal devia estar fazendo, mas está lá a BNE em cima para garantir que a gente não sofra retaliações no mercado internacional, que é o que propõe a Organização Mundial do Comércio, e isso vai acontecer agora em março, abril já, porque já está indo para os finalmente, né? Veja, Orlandinho, isso aí é um assunto extremamente delicado para o setor eletroeletrônico. Nós tivemos essa demanda que iniciou contra o setor automotivo, contra a legislação local de proteção ou de incentivo à indústria automotiva, e acabou resvalando e atingindo o setor eletroeletrônico, a OMC declarando que o Brasil, então, estava privilegiando os seus fornecedores locais, os seus fabricantes locais, em detrimento de fazer o intercâmbio normal com a economia internacional. Esse assunto, então, cresceu. Em algum momento, o governo quase desistiu um pouco de fazer essa defesa mais intensiva. A BNE assumiu isso, investiu, contratamos, como você disse, o embaixador Rubens Barbosa como líder desse momento, contratamos escritórios internacionais de advocacia para defender a política brasileira. E ele não é qualquer um embaixador, ele foi embaixador do Brasil em Washington, né? Exatamente. Uma pessoa que conhece toda essa área de comércio internacional. Com um profundo relacionamento nesse setor que é preciso dominar exatamente, não só os aspectos políticos desta questão. Veja, eu já comentei contigo em algum momento no passado que nós temos no Brasil, depois da China, o maior conjunto de empresas de eletroeletrônica, automação, telefonia, ou seja, nos preparando para essa indústria 4.0, para essa IoT, para a internet das coisas. Então, nós temos muito a perder com isso. E as perspectivas não são necessariamente tão boas assim. No último julgamento não tivemos êxito, mas houve uma mudança, e eu penso que você conhece esse assunto, com o julgamento da ação contra a Boeing, relativo a Boeing e a Bombardier, exatamente, lá no Canadá, né? Isso, e também a empresa europeia, me ajude, Airbus. A Airbus. Então, E daí, assim, são 4 empresas no mundo, gente, 4 empresas no mundo. Airbus, França. Boeing, Estados Unidos. Tá? Bombardier, Canadá. Qual é a quarta? Qual é a quarta? O pessoal lembra da Embraer? Nós estamos entre os 4 maiores produtores de aeronaves comerciais do mundo. E o Brasil está na China fabricando aeronaves com o selo e a tecnologia brasileira da Embraer, vendendo no mercado asiático.
Ou seja, você que vai fazer algum voo local lá na região da Ásia, certamente vai usar, em vez de estar usando um avião da Airbus ou da Boeing, vai estar usando um avião da Embraer. E não vamos esquecer que o nosso aeronave Chimango está sendo também, não é? Está sendo também feito na China, aí, uma parceria importante aí de uma empresa que já ocupou uma posição importante aqui no Rio Grande do Sul. Mas, de qualquer maneira, esse julgamento deu algum alento, que mudou um pouco a postura da OMC. A nossa expectativa, e a ABINE aposta fortemente nisso, e investe fortemente nisso, é que nós tenhamos aí uma mudança de posição da OMC, e isso, como você muito bem disse, vai acontecer agora, no início de 2018, e isso é muito importante para o nosso setor. Esse foi o Oscar Rudy Kronmaier, que é o representante executivo da BNE aqui no Rio Grande do Sul, e meu colega agora na primeira divisão do Esporte Clube Internacional da Linter. Nosso lugar natural. Nosso lugar natural. Isso aí. Vamos lá, Oscar. Há mais de 50 anos, o restaurante Prince oferece a seus clientes o original sanduíche aberto, os filés à milanesa, recheado, grelhado, com molho de nata, acebolado ou alho e óleo. Aberto nas noites de segunda a sábado, é perfeito para o happy hour e jantares entre amigos e família. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. O endereço pode parecer novo, mas a mostarda continua muito forte. Teleentrega 999613795. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrics. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrics.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes.